Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa assim sensacional, né? Eu falei, existem muitas profecias que ficam mais em evidência. As pessoas falam mais, discutem mais, estudam mais, né? Falam mais sobre essas profecias, mas existem profecias, né? Um pastor diz para mim, são adjacentes, são profecias marginais, estão ao lado das grandes profecias, mas às vezes as que estão de lado, às vezes são grandes profecias, né, que as pessoas não dão muita atenção. E nós vamos ver hoje uma que está profetizada, está na Bíblia, né, muito claro, e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, e é um grande sinal para o final dos tempos. É um grande sinal. Agora nós vemos que é o quê? É o tipo de uma escadinha, vai subindo devagarinho até se completar, né? Então quero que você preste bem atenção, porque é sensacional o que aconteceu e que está acontecendo. Está havendo uma mudança, está havendo uma transformação em Israel. Lá no deserto, o deserto está começando a florir, grande parte do deserto já está florindo de diversas formas, inclusive com a ajuda de cristãos. Olha que coisa linda, certo? E nós vemos também, né, o Mar Morto recuando, a água secando, e ao mesmo tempo surge bolanes, que são grandes buracos, certo? Ali nas marginais do Mar Morto, aonde está secando, vai surgindo aqueles bolanes, aqueles buracos grandes de até 30 metros e cheios de água e muitos com peixes. Olha que coisa tremenda. Isso vai de encontro justamente com a profecia, certo? Que diz que vai haver vida no Mar Morto, vai voltar a vida ali e vai ser muita vida, que os pescadores vão pescar muito ainda naquele Mar Morto. É tremendo isso, deixa a gente até arrepiado. Só que muitas vezes as pessoas não prestam atenção no cumprimento da profecia, começa a se preparar. Presta atenção nisso que eu vou mostrar, olha só que sensacional. Segunda colheita de tamareiras ressuscitadas como precursor da profecia de Ezequiel. O que fala em Ezequiel? Já nós vamos ver, certo? Mas aqui é esse outro texto, ó. E eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 tamareiras, e eles acamparam ali ao lado da água. Êxodo capítulo 15, verso 27, você vai entender já o porquê. Olha aqui as tâmaras, olha que coisa linda, isso aqui é uma delícia. Se você nunca comeu, te aconselho, coma, experimente, é muito gostoso, muito gostoso. E ela tirada assim na hora, parece um mel, né? Muito gostoso, ok? Então veja bem, o que acontece em Ezequiel capítulo 47, fala justamente de um rio nascendo embaixo do templo, certo? E corre direto para a região do Oriente, vai cair no Mar Morto, e estas águas curam as águas do Mar Morto, e o Mar Morto se torna um grande mar, certo? Cheio de peixes, com água doce. É incrível, mas é verdade. É uma profecia que se cumpre, né? Como uma prévia da ressurreição dos mortos, que foi profetizado para acompanhar as palmeiras de sementes de 2000 anos, produziram sua segunda colheita. Os arqueólogos acharam sementes, né, de palmeiras, certo? De tâmaras, né? Que produz as tâmaras, né? Acharam sementes de 2000 anos, certo? Até mais de 2000 anos, né? E, por incrível que pareça, eles conseguiram fazer elas nascerem, germinar e estão produzindo. Olha só, as sementes vieram de árvores que, já até serem revividas, estavam extintas, tá bom? Já era constado como extintas, certo? Mas os fiéis crentes na Bíblia nunca perderam a fé. Pesquisadores do Instituto Ahavá, a palavra Ahavá quer dizer amor, certo? De estudos ambientais do Kibbutz Ketura,
Ketura é a segunda mulher de Abraham, certo? Abraão, ok? Recentemente colheram a segunda recompensa, ou a segunda, né? Leva das sementes, né? Da fruta. Algumas das datas estarão disponíveis, né? Algumas delas, né, estarão disponíveis para os visitantes comprarem, certo? Quem já provou a fruta especial afirma que tem um sabor muito doce, semelhante ao mel. Olha só como diz a Bíblia, terra que emana leite e mel, certo? Então, as tamareiras vieram, a maioria, né, vieram lá do Egito, os judeus trouxeram e plantaram ali em Israel, certo? É muito emocionante provar as tâmaras e ver uma quantidade tão grande e significativa de frutas, olha, de sementes de mais de 2000 anos atrás. Nós estamos vendo aí produzindo, que já estava constando como extintas, né? E produzindo muito, né? Porque não tínhamos garantia de que conseguiríamos uma árvore frutífera feminina, que é como um mamão, né? Tem um mamão macho e tem o mamão fêmea, né? Tem que ter os dois pés. Eu não entendo essas coisas, mas eu sei que tem que ter isso para poder produzir. A tâmara a mesma coisa, tá? Porque não tínhamos garantias de que conseguiríamos uma árvore frutífera feminina, né? Disse a doutora Elaine Soloway, diretora do Centro de Agricultura Sustentável do Instituto Arravá, que lidera o projeto junto com a doutora Sara Salom, diretora do Centro de Pesquisa de Medicina Natural, Lois Elital, não, fica ruim de ler. Parece um milagre em vários níveis. Sementes de escavações arqueológicas brotaram com sucesso e contra todas as probabilidades, árvores femininas brotaram entre elas. Olha só, contra todas as probabilidades. É uma cientista falando, então não é por acaso, né? Acrescentou ela, estamos ansiosos para reviver uma variedade de datas antigas, ok? Então tá aqui, eles estão já experimentando, aqui está a tamareira antiga, estão aqui comendo seus frutos, tá? A espécie da palmeira estava extinta há 800 anos, ok? Mas centenas de sementes de Phoenix dacty, bom, isso aqui vocês estão lendo, é complicado, dactyliferaforum, sei lá o nome, esquisito, coletados em sítios arqueológicos do deserto da Judéia, como um antigo palácio, fortaleza construído pelo rei Herodes, e cavernas localizadas no sul de Israel, em Massada, certo? Qumran, né? Qumran, onde acharam os manuscritos do Mar Morto, ok? Massada também, né? Houve um grande confronto ali, certo? Uma luta terrível, infelizmente, né? Muitas mortes, né? Vadi Makuk e Vadi Kelt, localizadas no deserto da Judéia, entre as colinas da Judéia e o Mar Morto. Centenas de sementes foram coletadas entre 1963 e 1991, certo? Sara Salom, diretora do Centro de Pesquisa de Medicina Natural, certo? Eles selecionaram 34 sementes que consideraram as mais viáveis. Um foi separado como um controle. Os 33 restantes foram cuidadosamente embebecidos em águas e fertilizantes para estimular a germinação. Após esse processo, uma semente foi encontrada danificada e posteriormente descartada. Aqui ele está relatando como foi o sistema que fizeram. Está aqui ele colhendo aqui, ó. Olha aí, ó. Coisa linda. É um cacho que se forma bem no tronco dela, né? E aqui eles vão colhendo, ó. Ok? Então, olha bem. É interessante notar
que Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetizou que na era messiânica, ou no final dos tempos, né, um rio fluiria de Jerusalém para o Mar Morto, ok? De Jerusalém, ali por baixo do templo, para o Mar Morto, Oriente, ok? Revitalizando a água salgada, revitalizando aquela água do mar. Não é coincidência, é claro, né? O Mar Morto está secando muitos centímetros a cada ano. Ele está estreitando. E, consequentemente, que eu falei, estão aparecendo bolaimes, são chamados bolaimes, aqueles buracos de mais ou menos 30 metros. E aqueles buracos, certo? Eles estão se enchendo de água. Só que a água que está enchendo eles ali não é água salgada, é água doce. E grande parte dos buracos tem peixe. É coisa incrível, né? Então não é por acaso. Nós estamos vendo aí o cumprimento da profecia. Está começando a se cumprir a profecia. Agora, vai chegar um momento em que a nascente desse rio vai brotar e vai despejar direto no Mar Morto e tudo vai ser cheio de água doce. Aquelas águas serão saradas, como diz a profecia de Ezequiel, né? Então é interessante notar que Ezequiel profetizou que na era messiânica um rio fluiria de Jerusalém para o Mar Morto, revitalizando a água salgada, transformando-a em um ecossistema próspero, certo? Além da água, certo? Se transformar em água, de água salgada para água doce e dar muito peixe, certo? Que fala que os pescadores vão pescar e muito ali, certo? Também a vegetação crescerá em volta ali por toda aquela região, como já foi no passado, certo? Naqueles tempos de Abraão já era assim, né? E nós vemos que hoje já está acontecendo. Alguns lugares ali daquela região já está florindo, está surgindo vegetação, certo? Coisa que há anos atrás eles julgavam impossível, né? Como os pesquisadores esperavam que fosse o caso com suas tamareiras revividas, né? Tamareiras que estavam extintas e voltaram à vida semente, certo? As plantas irrigadas das águas de Jerusalém seriam excepcionalmente vibrantes e concederiam qualidades medicinais especiais. A Bíblia fala que os seus frutos vão dar de mês em mês, certo? E que as folhas serão para cura, é cura de qualquer coisa, para as nações. Quando fala as nações, os povos do mundo todo, ok? A partir de Israel. Olha bem, todos os tipos de árvores para alimentação crescerão nas suas margens do riacho. Aquele rio, aquele riacho lá que vai nascer por baixo de Jerusalém, ali por baixo do templo, correndo para o Mar Morto. A sua margem estará repleta de árvores de vegetação de todo tipo, certo? Olha bem aqui, né? Suas folhas não murcharão. Olha que diferente essa vegetação. As suas folhas não murcharão, nem seus frutos falharão. Eles darão novos frutos a cada mês, certo? Porque a água para eles flui do templo, ok? Lá, então a nascente ali, ó, no templo. Flui do templo, né? Seus frutos servirão para comida e suas folhas para a cura. Será a cura de tudo, tá bom? Ezequiel capítulo 47, verso 12. Dá uma lida lá no capítulo todo. Leia tudo para você entender bem, né? Os pesquisadores descobriram que as sementes eram até 30% maiores do que as sementes de tâmaras hoje, o que provavelmente significava que a fruta também era muito maior, claro, né? De acordo com a tradição judaica, os filhos de Israel saíram do Egito com mudas de tamareiras que foram plantadas na terra de Israel, certo? Então a gente vê que esse tipo de tamareira ela provém do Egito,
né? E eles chegaram a Elim, certo? Onde havia 12 fontes de água e 70 tamareiras. E eles acamparam ali, ao lado da água. Êxodo capítulo 15, verso 27. Entendeu agora? Que eram os filhos de Israel vindo do Egito. Chegaram ali, então acamparam, certo? As tamareiras geralmente prosperam em regiões áridas e quentes, e nos tempos bíblicos eram cultivadas no Vale do Jordão e na região do Mar Morto, certo? Ali, bem ali naquela região. E agora vão voltar a ser, né? O cultivo de tâmaras na região quase desapareceu após o século 14 DC, certo? Devido a uma combinação de mudança climática, deterioração da infraestrutura, mas foi revivido nos tempos modernos, ok? As tâmaras eram uma das 7 espécies listadas como especiais para a terra de Israel, descritas na Bíblia como mel, ok? Uma terra de trigo e cevada, de vinhas, figos e romãs, uma terra de oliveiras e mel. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 8. Vá lá, confira, tá? Os frutos dessas 7 espécies eram as únicas ofertas de plantas, né, aceitáveis no templo, e seus primeiros frutos eram trazidos para serem comidos em Jerusalém. Então nós estamos vendo aí o início de uma profecia que está se cumprindo em Israel. E o que o próprio Jesus falou, que olha para a figueira o que é? Israel. Quando os seus ramos estiverem tenros, significa que o tempo chegou. Ok? Então nós estamos vendo o que? Israel assinalando mais um cumprimento de profecia que chama a atenção para o mundo inteiro. Por quê? Porque dali vai partir coisas para o mundo inteiro. Então, é Deus nos mostrando claramente que tudo está seguindo o seu curso como Ele determinou. Mais uma vez se confirma a palavra de Deus, que a palavra dele não volta para Ele vazia, mas antes ela cumpre tudo aquilo que Ele determinou. Ok? Amém? Então, mais uma profecia linda para a gente analisar. Ezequiel 47, vai lá, leia tudo que você vai gostar demais, tá bom? É muito bom. Antes de eu encerrar, deixa eu dar só um alô aqui do outro vídeo, né? O vídeo anterior, que eu falei lá do capítulo 2, né? Capítulo 2 de Zacarias, tá bom? O verso na verdade é o verso 11, tá bom? Tá? Não foi erro meu, foi um erro da impressão lá, né? É o verso 11 e não o 15, tá bom? Tá? Então no capítulo, no vídeo anterior, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e leia o capítulo inteiro, você vai gostar, é muito bom, e são profecias, diz respeito ao final dos tempos. Shalom, forte abraço para todos, até o próximo.